Olá, povo de Deus, domingo 8 de outubro de 2023, 27º domingo do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 5, de 1 a 7, Filipenses 4, 6 a 9, Mateus 21, 33, 43. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidades de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? Eu contava com uvas de verdade, mas por que produziu ela uvas selvagens? Pois agora vou mostrar-vos o que farei com minha vinha. Vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Não deixarei as nuvens derramar a chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça e eis injustiça. Esperava obras de bondade e eis iniquidade. Esse é o profeta Isaías que exerceu o seu ministério durante a segunda metade do século 8 a.C., no reino de Judá em Jerusalém. O próprio se encarregava de explicar sua metáfora. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e o povo de Judá sua dileta plantação. A crítica do nosso texto de hoje refere-se à situação interna de Israel. Quando tudo parece que vai bem em perspectivas externas, internamente a coisa desandou e a conjuntura é profundamente desfavorável, sobretudo aos pobres. A sociedade de Judá está marcada por grandes injustiças e arbitrariedades. Os poderosos exploram os mais débeis, os juízes deixam-se corromper, os latifundiários deixam-se dominar pela cobiça e inventam esquemas legais para se apropriar dos bens dos mais pobres. Os governantes oprimem os súditos, as senhoras finas de Jerusalém vivem no luxo e na futilidade, num desrespeito absoluto pelas necessidades e carência dos mais pobres. Em termos religiosos, o culto floresce numa abundância muito grande de práticas de piedade e de solenes manifestações religiosas. No entanto, toda essa grandiosidade cultual é incoerente e mentirosa, pois não é fruto de uma verdadeira adesão a Javé, mas de uma tentativa de acalmar as consciências e de comprar Deus. Afinal, Deus cuidou tanto de sua vinha, esperava colher dela uvas verdadeiras, mas o que veio são uvas selvagens. Esperava frutos da justiça, mas o que apareceram foram somente frutos de iniquidade. Filipenses 4, de 6 a 9. Irmãos, não vos inquieteis com muita coisa, com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus em orações e súplicas acompanhadas de ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso. Tudo que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendestes e recebestes de mim,
ou que de mim vistes e ouvistes, assim o Deus da paz estará convosco. Já há alguns domingos estamos lendo essa carta recheada de amor do apóstolo Paulo aos cristãos da comunidade de Filipos. As recomendações de Paulo vão na perspectiva de manutenção da comunidade no clima de solidariedade e do cultivo das autênticas virtudes cristãs. Possivelmente essa carta Paulo a tenha escrito na prisão e seu mensageiro, aquele que o mantém informado sobre tudo, é Epafrodito. O texto que hoje nos é proposto pertence à parte final da carta. Apresenta um conjunto de recomendações destinadas a recordar aos filipenses algumas obrigações que resultam do seu compromisso com Cristo e com o Evangelho. Mateus 21, 33, 43, Jesus disse ao sumo sacerdote e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? O sumo sacerdote e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. O capítulo 21 de Mateus começa com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando, num momento de santa ira, ele expulsa os vendilhões do templo. Claro que vão questionar Jesus sobre a origem da sua autoridade para fazer os gestos que faz. Percebe-se que cada vez mais a tensão em torno de Jesus só aumenta. Essa parábola da vinha, que retoma a mesma metáfora da primeira leitura do profeta Isaías, onde ele já havia dito que a vinha era Israel. Por isso era evidente que os anciãos e sumos sacerdotes entendessem que a parábola se referia a eles. Eles quiseram prender Jesus, mas tiveram medo da multidão que considerava Jesus como um profeta. Com essa parábola fica clara a recusa de Israel ao projeto do reino anunciado por Jesus. Dentro da ideologia messiânica deles, eles não podiam aceitar um Messias pobre, despojado, sem nada de triunfal e que ainda anuncia que o reino é dos pobres e descartados da sociedade. Cuidar da vinha é tarefa de todos nós, mas não de maneira de um nacionalismo fechado que mata todos os que se opõem à universalidade da missão. A parábola deixa claro que aqueles que deveriam ser naturalmente parte integrante da proposta de Deus de salvação serão deixados de lado, e a salvação será uma graça de Deus aos rejeitados, que saberão produzir frutos agradáveis. E o exemplo
paradigmático disso é o próprio Jesus, que, rejeitado por Israel, se tornou a pedra angular, a pedra de sustentação do verdadeiro templo do Senhor, e não aquele que servia de palco para falsos cultos e sacrifícios exploradores dos pobres e pequenos. O sistema do templo não suporta a profecia. Os profetas são assassinados e Jesus tem o mesmo destino dos profetas. A instituição não aguenta a novidade do evangelho. Os frutos esperados eram os melhores, mas o sistema religioso só podia produzir ervas daninhas. O projeto de Deus continua, apesar de toda a oposição. Outros serão os herdeiros do reino. Um beijo no seu coração.